Saudação de paz a todos que nos assistem nesse momento, você que curte essa página no Facebook, também você que está matriculado na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 4, nós estamos um pouquinho atrasados e por isso a gente, no decorrer da semana, vai passar essas duas aulas que estão em atraso, que é a lição de número 4 e também a lição de número 5, tá certo? Amós e Obadias. Nós estamos estudando os mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. São os profetas menores, homens que foram chamados por Deus para profetizar para a nação de Israel, tanto o Reino Norte como o Reino Sul. Semana passada, nesse domingo, nós falamos a respeito do profeta que ali estava profetizando no Reino Sul, o profeta Joel, que fala sobre a praga dos gafanhotos. A lição foi dada pelo presbítero Ademir, e hoje a gente vai falar sobre Amós, o carregador de fardos. O texto bíblico está em Amós, capítulo 4, versículo 1, e também o versículo 6 ao versículo 11. É bastante interessante e vai enriquecer o teu conhecimento se você ler a lição durante a semana e também você ler o livro, tá? O livro de Amós, o livro do profeta Amós, ele contém 9 capítulos e você pode ler ele em mais ou menos 25 minutos, certo? E você vai poder compreender um pouco melhor e se aprofundar na história, né? Que tem aí o pano de fundo, e você vai ser auxiliado através daquilo que você ler, né? Vai trazer um conhecimento e um entendimento mais profundo a respeito do que Deus está tratando com o seu povo, utilizando os seus mensageiros, os homens que Ele escolhe para poderem falar em nome dele. Então, tudo aquilo que Deus tratou com o povo de Israel a partir do momento que ele chama o profeta Amós, acontece ou tem início no momento em que eles começam a ter algumas visões da parte de Deus. Deus começa a dar visões a ele, como nós lemos ali no capítulo 1. Você vai ler o capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, vai mostrar as visões que Amós está tendo da parte de Deus, tá? E essas visões tratavam, diziam respeito à nação de Israel, tanto o Reino Norte como o Reino Sul. Nós já falamos sobre a divisão das tribos, né? A divisão da nação de Israel, que se deu quando encerrou ali o tempo de Salomão, aonde o seu filho Roboão começa a reinar, e o reino é dividido em duas partes. O reino de Israel, que começa com 10 tribos, a partir do rei Jeroboão I, e o reino do sul, que fica com duas partes, Judá e Benjamim, certo? As tribos que Deus preservou para cumprir ali o seu propósito, certo? Os pecados dessa nação, tanto o Reino Norte como o Reino Sul, eram bastante parecidos, ou eram os mesmos. Era idolatria, injustiça social, era profanação, desobediência, indiferença, frieza espiritual, que se desencadeavam através de um distanciamento que o povo ia, com o passar do tempo, por conta da frieza, eles iam se afastando de Deus. Então, Amós começa a ter algumas visões a respeito de Israel, Judá e também o Reino Norte, que era o reino de Israel, tinha como capital Samaria. Essas visões e esse tempo se deu em que o Reino Norte e o Reino Sul eram governados por Uzias e também pelo rei Jeroboão, tá bom? O Reino Sul governado por Uzias e o Reino Norte governado por Jeroboão. Amós,
ele foi o terceiro profeta dessa lista aí de profetas menores, e ele tinha uma função, ou seja, ele não era profeta. Mesmo sendo um profeta, ele não era um profeta, vamos dizer assim. Ele tinha uma profissão. Ele era, como está dizendo na lição, ele era um cultivador de sicômoros e também era um boieiro, ou seja, ele era um condutor de bois, né? Ele cuidava de bois ali no pasto, e era o cultivador de sicômoros. Aqui está dizendo que os sicômoros é uma espécie de figueira nativa da África, cuja madeira era usada para construir instrumentos musicais. Tem um detalhe nisso que o escritor não deixou aqui registrado. O sicômoro, essa espécie de figueira nativa que se dava lá na África, que era cultivada na África, ela tinha também um outro propósito, ela também tinha uma outra utilidade. Quando você cortava ou passava uma faca, um machado no tronco desta árvore, ela brotava um líquido, assim como a mangueira, né? Quando você corta, brota aquele leite para fazer a borracha, ela brotava um líquido, e esse líquido, depois que ele se secava, eles faziam bolotas e ficavam parecidos com frutos. E eram esses frutos que os pobres comiam. Eles pegavam essas bolotas e no lugar do fruto da árvore eles comiam isso. E ela também servia para alimentar animais. Eu creio que é disso que se fala sobre as bolotas de porco também, né? Não sei se tem a ver, mas eram bolotas que eram dadas para os animais comer, para os porcos, para os bois, e os pobres também comiam isso no lugar do fruto, tá certo? Quando o profeta Amós ele começa a exercer o cargo de profeta, quando ele precisa largar a sua profissão para sair da onde ele está, para ir para o Reino Norte, ele é do Reino Sul e ele vai para o Reino Norte. Então ele profetiza para o Reino Norte, mas com uma abrangência maior, alcançando também o Reino Sul, porque os pecados eram os mesmos. Então, quando ele deixa isso para seguir o chamado profético, o ministério profético, ele começa a perceber que o exercício desse ministério seria duro para ele, seria bastante desgastante, porque traria, um desprezo e uma oposição. Por parte de quem? Por parte dos sacerdotes, dos falsos profetas e dos reis, porque ele estava profetizando contra tudo isso, contra essa injustiça social, contra a idolatria, né? Então isso ia de encontro a todas as ideias e os princípios dos maus reis daquele tempo, que faziam conchavo com os sacerdotes e com profetas para que eles pudessem exercer o ofício dele, a monarquia, da forma como eles achavam melhor, tá certo? Então, o que a gente entende? Que a profissão dele acaba se conectando e se parecendo bastante com o ministério profético, ou seja, ele acaba se transformando de uma forma espiritual em um carregador de fardos, porque era pesado demais carregar o ministério profético diante da rejeição que ele sofria. Mas nem por isso ele desistiu, nem por isso ele abandonou o chamado de Deus, porque ele entendia, né? Ele absorveu para ele toda aquela situação que Israel estava vivendo e o desagrado que estava causando, né, a Deus, as atitudes que o povo e toda a política e a vida religiosa estava fazendo ali, né, desagradando a Deus, tá certo? Então, quando Amós começa a profetizar, ela não é registrada, as profecias. Em primeiro lugar, elas são faladas, elas são mensagens orais, vamos dizer assim, um profeta oral. Depois disso, como ele não era um homem de muito estudo,
acredita-se que ele chamou alguém, né, que tivesse conhecimento da literatura para registrar as profecias que ele estava transmitindo por parte de Deus, né, ao povo de Israel, tá certo? Estas profecias, em primeiro lugar, irmãos, era para os povos inimigos de Deus, como a Síria, né, Damasco. Eram profecias que iam direto a essas nações que estavam corrompidas pelo paganismo, pela profanação e também afronta dos reis dessas nações ao Deus de Israel. Então, em primeiro lugar, ele profetiza. Você vai ler o livro, você vai ver que essas profecias são dirigidas, em primeiro lugar, para as nações inimigas. Em segundo lugar, era para as nações. Essas nações eram todas vizinhas, né? Ficavam ao norte, ao sudeste, ao centro-oeste, e eram proferidas de uma forma bastante enfática, né? Vamos dizer que Amós, ele falava com vida, ele sentia aquilo que ele estava falando. Em segundo lugar, essas profecias foram proferidas para as nações que tinham um certo parentesco com Israel. Bom, quem eram essas nações? Edom, né, que vinha da descendência de um dos filhos de Abraão para Jacó, né, que era Esaú. Então formaram-se essas nações árabes que tinham parentesco, né? Tinham um parentesco muito próximo com a nação de Israel. Também para Moabe e Amon, que eram os filhos do incesto de Ló com a filha mais nova e depois com a filha mais velha, né? A filha mais nova e a filha mais velha geraram Amon e Moabe. Então essas nações eram nações parentes próximas de Israel, que também odiavam Israel e perseguiam Israel de uma forma ferrenha. E por último, para a nação de Judá, que era o rei do sul, e depois para a nação de Israel, que era o reino norte, tá bom? Quando os profetas profetizavam, a maioria deles, não todos, né? Não vamos dizer todos, mas a maioria deles, eles tinham uma linguagem que não era literal, ela era de uma forma metafórica, né? Eles usavam muito de metáfora por conta da profissão que eles exerciam. Vamos dizer, Amós era um boieiro e um cultivador de sicômoros. Então ele tinha muita intimidade com a terra, com os animais e com toda a plantação da terra. Então, quando ele, como um homem do campo, que já estava acostumado com pastoreio, com gado, estava acostumado com terra, com plantação, tá certo? Ele começa a profetizar. Vamos dar um exemplo. Ele chamava as mulheres daquele tempo, as mulheres dos ricos, dos aristocratas, dos nobres, de vacas de Bazã. Por quê? Porque eram mulheres que estavam interessadas somente no luxo e elas pressionavam os seus esposos para comprarem os melhores vinhos, os melhores vestidos, a casa bem mobiliada, com toda a riqueza que eles pudessem conseguir. Não importava o que eles tinham que fazer para conseguir essas riquezas. Então elas eram chamadas de vacas de Bazã. Por quê? Porque eram animais que ele tinha intimidade, que ele conhecia muito bem. Então ele usava de uma forma metafórica tudo aquilo que ele conhecia para comparar, né, com a situação que Israel estava vivendo. Como todas as mensagens proféticas, a mensagem deste livro não é diferente. O que ela vem trazendo? Uma denúncia de Deus, ou seja, Deus começa através da vida do profeta Amós a denunciar todos os erros das nações inimigas, das nações parentes próximos e também da nação de Israel e da nação de Judá, ou seja, essa nação cortada aí em duas partes, né? Reino Norte e Reino Sul. E quando Deus faz essas denúncias, o que ele traz depois? Ele traz um chamado para o arrependimento. A partir do momento que o povo aceita
e com o coração contrito se arrepende, o que eles recebem? Eles recebem uma promessa de restauração. Se eles rejeitarem, a promessa é o contrário, a promessa vem como uma promessa de juízo. Ou seja, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, vem juízo. Tá? Ou seja, nós entendemos que Deus é um Deus com um amor inexplicável, imensurável, profundo, inesgotável, mas que tem um limite. E quando chega esse limite, a compaixão e a misericórdia dão lugar ao juízo que vem da parte de Deus, para que Ele possa levar os seus filhos ao arrependimento, tá bom? Como a maioria dos profetas, ele foi rejeitado, tá? É difícil um profeta falar algo que vai de encontro à tua vida, de encontro ao teu comodismo, de encontro àquilo que está te agradando, mas desagradando a Deus, e você aceitar. Então a nação de Israel, ou seja, os reis, governantes daquela época, os sacerdotes e os profetas, né, que eram íntimos ali do rei, eles rejeitavam o profeta Amós, tá? Rejeitavam ao ponto de mandar com que ele voltasse. Amazias chegou a conversar com o rei e dizer: olha, Amós está falando mal do Senhor. Amós está colocando o povo contra o Senhor. Então ele chega, chama Amós e fala para ele: Amós, você não é bem visto aqui. Você não é querido aqui. Você não é bem-vindo aqui no Reino Norte. Volta para o lugar de onde você veio. Você não é do Reino Sul, você não é de Judá. Vai para lá e profetiza lá. E esquece aqui. Aqui você não tem lugar. Aqui tem profetas. É triste quando um mensageiro de Deus ele é rejeitado. É triste quando você vem em nome de Deus trazer uma mensagem, mesmo que seja uma mensagem de juízo, de denúncia, mas que vem trazendo também simultaneamente uma solicitação a que você se arrependa, para que você possa receber o perdão de Deus em um tempo de restauração e cumprimento das promessas que Ele tem, tá? E você ser rejeitado. Porque o que o povo gosta, o que autoridades gostam, né? Se isso for algo que está acontecendo nos dias de hoje, pode ter certeza que é mera coincidência, tá bom? Gostamos de profecias boas. Só gostamos de profecias ruins quando vem para alguém que não gosta da gente, para alguém que é nosso inimigo, e aí a gente fala em nosso coração: eu sabia que Deus ia entrar com juízo, né? Então Amós era rejeitado. Então era como se o profeta maior lá, e os sacerdotes maiores chegassem para ele dizer: olha, a porta da rua é serventia da casa, você pode sair daqui. Então era dentro desse contexto e dentro dessa situação que Amós, dentro dessas adversidades e obstáculos, é que Amós teve que ser um mensageiro fiel, um mensageiro de profecias que vinham da parte de Deus, lutando aí com fidelidade, com coragem e com ousadia, para que ele não voltasse atrás, né? Diante de todas essas adversidades que ele estava enfrentando, que ele tem que prosseguir até que se encerre ali, ou se encerrasse o ministério dele. Alguns escritores, amantes, né, e admiradores de Amós, que ele foi um profeta grande dentro de uma coleção, né, no livro de profetas pequenos, como diz a Bíblia. Consideram ele como um profeta grande, ou seja, um profeta de muita personalidade, de muito caráter, porque deixa tudo que está fazendo, o lugar onde ele está, que era bem distante, no Reino Sul, para vir para o Reino Norte, profetizar para o povo de Israel e para as autoridades, tá? Vamos agora para o tópico 2, que fala sobre o ambiente nacional, tá? Política, religião, comércio e a vida social, a cidadania do povo ali. Então, para que a gente possa entender, a gente precisa abrir essa cortina e entrar dentro desse cenário. Quando a gente está de fora,
é bem cômodo para nós e é bem superficial a nossa visão. Foi por isso que pelo Espírito de Deus, e quando a gente fala pelo Espírito, nós estamos falando e trazendo para nós um grande avivamento, ou seja, quando estamos com uma vida avivada, nós podemos entender e aceitar a visão espiritual, a visão de Deus para dentro do cenário que nós estamos vivendo e conseguimos enxergar da forma que Deus enxerga. E foi assim que Deus fez com o profeta Ezequiel. Ele pega Ezequiel e pelo Espírito leva a um vale de ossos secos, que representava a nação de Israel, o exército de Israel e todo o cenário, todo o ambiente nacional que estava vivendo ali como mortos, como cadáveres. Então, sem essa entrada espiritual, sem essa visão espiritual, sem essa profundidade, nós não vamos entender e nós vamos simplesmente ver com olhos naturais, com olhos supérfluos e de uma forma bastante superficial. Não conseguimos entender nem trazer para o cenário que nós estamos vivendo hoje. Então é necessário que você possa estudar em espírito também, que você possa penetrar nesse ambiente que eles viviam, nesse cenário que eles viviam de uma forma espiritual, para que ali você se torne um personagem também no meio daquele cenário que o povo vivia. Aqui nós vamos entender que havia um reino. O reino nessa época era um reino teocrático. Desde o momento em que o povo pediu um rei e o profeta Samuel se sentiu rejeitado, ele vai conversar com Deus e Deus diz que não foi ele o rejeitado, foi o próprio Deus que havia sido rejeitado. Então ele pede que dê a eles um rei como eles queriam e ali começa a partir do rei Saul o reino monárquico, o sistema teocrático ali, que deveria ser teocrático, ou seja, o governo de Deus através de homens, mas o governo monárquico na realidade não foi assim como Deus planejou, porque homens se corromperam na soberania do governo e começaram a se desviar fazendo alianças erradas e já vinham trazendo essa idolatria e essa vida escrava de outros deuses desde lá do Egito, e Deus sempre avisando. Então o cenário era esse, era um cenário político, onde o rei que governava, se ele fosse um mau rei, o que acontecia? Eles faziam acordos para que pudessem viver bem, sacerdotes, profetas comprados, para que eu estou dizendo sempre para você, se houver alguma coisa que se pareça com os dias de hoje, é mera coincidência, tá certo? É um cenário que nós podemos ver aqui há 700 e poucos anos antes de Cristo. Hoje já se passaram 2000 anos e do Novo Testamento para cá e fora esse tempo. Mas o que nós entendemos dentro do contexto é que o ser humano continuou mesmo, A natureza pecaminosa, muitas das vezes ela prevalece e faz com que ele se corrompa e entre pelo caminho da profanação, da idolatria, da desobediência e do desejo sempre do poder e de mais poder. E era isso que acontecia com esse cenário que nós vemos aqui. Sacerdotes e profetas, eles faziam o joguinho de poder ali com o rei para que eles pudessem viver bem, para que eles pudessem ter uma boa vida sem nenhum tipo de perseguição ou sem nenhum tipo de rejeição por parte do rei. Então havia um acordo entre eles, E Amós ia contra todos esses acordos, contra todas essas alianças que prejudicavam a vida de fidelidade do povo para com Deus, tá certo? O que acontece? Naquele tempo haviam grandes perseguições, com as nações vizinhas que eram mais poderosas. Nação que muitas das vezes dava trabalho para o rei de Israel, que viveria sempre em oposição, era a nação da Síria, não é a Síria, a Síria. Até o momento em que tudo isso foi cessando, eles conseguiram prevalecer
E de uma hora para outra, tá? O que aconteceu? Israel começa a se fortalecer. Quando ele começa a se fortalecer, ele começa a se tornar uma rota de comércio, tá? E isso começa a trazer bastantes benefícios. A nação começa a enriquecer, começa a prosperar, tá bom? Começa a prosperar. Só que toda prosperidade tem um efeito. Muitas das vezes os efeitos são negativos para a nossa vida para com Deus e para a nossa vida para com o próximo. O que acontece? Com essa rota de comércio, os nobres começaram a enriquecer e começaram a fazer o quê? Compravam as terras dos pobres, né, as pequenas terras, para que eles pudessem alargar um pouco mais a deles. Vamos dizer que, como nos tempos do rei Acabe, que desejou a vinha de Nabote para que ele pudesse enriquecer um pouco mais a terra dele, o palácio onde ele vivia ali. Tá? Então, os pobres começam a se tornar oprimidos. Não existia classe média, baixa e alta. Só existia classe alta e classe baixa. Só existia pobre e rico. E cada vez os ricos eram mais ricos, enriqueciam mais, e cada vez o pobre era mais pobre. Havia uma injustiça social, uma falta de misericórdia. O rico, ele não se compadecia do pobre. O rico não queria saber a situação que o pobre estava vivendo. Então, cada vez mais eles eram escravizados e tinham as suas terras tomadas ou compradas a preço de banana para que os ricos começassem a enriquecer cada vez mais. Então, essas classes sociais eram bastante distintas. Era a aristocracia, né, como está dizendo aqui, que eram os ricos, e os plebeus, que eram os pobres. Ou seja, classe alta e classe baixa, classe dos ricos e classe dos pobres. Tá? Então, o profeta que era fiel a Deus, o que acontecia? Ele sentia esta opressão e ele protestava com indignação. A indignação, a revolta do profeta nas mensagens que ele transmitia, elas eram somente um espelho ou uma pequena fagulha daquilo que Deus estava sentindo realmente. Era um sentimento ainda pequeno diante do que Deus estava sentindo com respeito à situação como estava vivendo. Então, dentro desse cenário aí nacional que fala da política, do governo, da cidadania, da vida social, né? Da vida que eles começam a construir a partir de todas as conquistas dele, quando começavam a crescer, quando começavam a gozar de prosperidade, dentro desse contexto, né, que entra a mensagem profética de Amós. É dentro desse contexto que Amós começa a ter visões de Deus e é chamado para que ele profetizasse, certo? A vida espiritual era mais ou menos a seguinte: quando o reino foi cortado em duas partes, Jeroboão ficou com as 10 tribos e Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim. O que acontece, irmãos? O culto de adoração a Deus era em Jerusalém, que era a capital, né? Jerusalém era a capital. Então, o que acontecia? O templo foi construído ali em Jerusalém. Ali era o lugar da verdadeira adoração. Por isso que lá em Deuteronômio, capítulo de número 12, se eu não me engano, Deus está falando que há um lugar específico onde se prestaria culto, ofereceriam sacrifícios e entregariam seus dízimos. Havia um lugar específico, esse lugar era no templo, era em Jerusalém. Quando Jeroboão divide isso, quando o reino é rasgado em duas partes, quando o reino é dividido pelo próprio Deus, Jeroboão começa a reinar e ele começa a ter uma preocupação. Então eu creio que junto com os profetas e sacerdotes que faziam conchavo, esse não é Jeroboão 2, do caso que nós estamos falando, é Jeroboão 1, no início, quando o reino foi rasgado em duas partes. Ele foi colocado como rei de Israel, como rei do Reino Norte. Começa a haver uma preocupação. Por quê?
porque ele veria todas as 10 tribos se locomovendo de onde eles estavam para ir até Jerusalém para adorar. E quando eles fossem ali adorar, ali eles entregariam seus dízimos e as suas ofertas para o sustento dos sacerdotes e também para obter o perdão dos pecados. Eram os sacrifícios oferecidos uma vez por ano pelo sumo sacerdote do povo, e por ele também, oferecidos a Deus. Então começa a haver uma preocupação de uma demanda. Quando o povo fosse para lá, eles iam cada vez se fortalecer mais na vida espiritual. Então o que ele decide fazer? Ele decide construir 2 altares, um em Betel e o outro em Dan, um em Betel e outro em Dan. E o que ele constrói ali? Um bezerro de ouro, aquele mesmo bezerro que foi construído no deserto. Então isso já vem de lá do Egito. Então ali eles ofereciam os seus sacrifícios e ficaria tudo certo. Mas eles não entendiam que eles estavam profanando, que eles estavam idolatrando, que eles estavam desobedecendo um preceito de Deus. Então a condição deles espiritual era essa, Então o que acontecia? A riqueza misturada com esse declínio espiritual, ela dava vazão ao desejo de poder, e estes homens, irmãos, eles viviam em casas, por isso que fala vacas de Bazã. Elas queriam luxo, e os homens, os esposos, eles davam isso para elas, e eles faziam festas. Nessas festas eram promovidas orgias bacanais, que se misturavam com esse culto a Deus. Então havia um desrespeito muito grande com relação a esse tipo de vida que eles estavam tendo. E isso estava desagradando a Deus. Eram 170 anos que Deus estava levantando profetas e o povo não dava ouvidos e viviam desta forma. E uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a respeito da memória de Deus. Deus não se esquece das obras que nós fazemos. Deus não se esquece da obra das nossas mãos. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, que Deus não se esquece daquilo que fazemos. Ele fala em Hebreus também, capítulo 6, que Deus não se esquece daquilo que nós fazemos. Então, quando Ele perdoa pecados, Ele restaura a nossa vida. Quando nos arrependemos, mas Deus também não se esquece de tudo aquilo que fazemos de errado. E quando não nos arrependemos e quando endurecemos o nosso coração. E era isso que estava acontecendo, é isso que Amós está denunciando no capítulo 7, no capítulo 8. Bom, então, essa mistura de crenças, começa a cheirar mal diante das narinas do Senhor, porque Deus não aceita um culto impuro. Deus não aceita um culto aonde Ele não é o centro, Então Ele está dizendo que Ele está rejeitando tudo isso. Então Ele vem com juízo, como nós vemos aqui no tópico de número 3. Entra o juízo de Deus. E como é que Ele faz? Ele levanta um profeta para que esteja ali no meio daquela situação para denunciar o pecado. Para mostrar ao povo, para mostrar aos reis, para mostrar aos sacerdotes que Deus não está se agradando. A forma como eles viviam, a forma como esses profetas fiéis a Deus viviam, era bastante desprezível aos olhos humanos. Eles não se vestiam como estes homens ricos se vestem, eles não falavam como eles, como os profetas dos reis falavam. Eles falavam a linguagem de Deus. Eles falavam a linguagem a linguagem profética que vinha direto do coração de Deus. E o que acontece, irmãos? As punições vinham, o juízo vinha e o povo não amolecia o coração. Passava-se um tempo, a misericórdia de Deus restaurava
e o povo continuava pecando, os reis, os maus reis continuavam pecando, e olhando aos nossos olhos, a gente começa a perceber que nada adiantava. Ele manda uma invasão de gafanhotos, ele manda um terremoto. 2 anos antes disso, 2 anos depois disso, aconteceu um terremoto. Esse terremoto era um aviso de Deus. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que isso foi falado, isso foi profetizado, 2 anos antes do terremoto. Esses terremotos eram avisos de Deus, avisos do juízo de Deus, que vinham em forma de catástrofes nacionais, de catástrofes naturais, vamos dizer assim. E nesse período, Amós tem 5 visões que o escritor aqui começa a destacar. O homem se distancia de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, ele se torna insolente. O homem distante de Deus, o homem se torna prepotente. O homem distante de Deus, ele começa a tornar o coração dele insensível, ou seja, nada toca ele, nada comove ele, nada traz misericórdia, nada traz compaixão, porque ele se torna egocêntrico, porque ele está distante de Deus. Ele está longe de Deus. E quem está longe de Deus está longe da compaixão, está longe da misericórdia, está longe do perdão, está longe da restauração, porque está perto do egocentrismo. E viver distante só traz prejuízos. E posteriormente vem a invasão da Síria, que leva o Reino Norte para o meio dos outros povos, e é por isso que tem essa inimizade entre os judeus e o povo do Reino Norte, que se tornaram os samaritanos, porque foram misturados com outros povos, certo? Então, dentro dessas visões de Amós, ele vê gafanhotos que devoram os campos, a plantação. O que indica isso? Quando um gafanhoto entra numa plantação e devora a plantação, o que mostra para a gente? Que vai haver um período de quê? De fome. Mostra tempo de fome, tempo de escassez, tempo de plantação devorada. E aí o que Amós faz? A mesma coisa que Moisés faz no deserto. Intercede pelo povo, chora pelo povo. E aí Deus atende a oração do profeta e entra com misericórdia. Aí vem a 2ª visão, vem a 3ª visão, vem a 4ª visão, vem a 5ª visão. E aí depois só restava uma coisa: o tempo de cativeiro. Os 70 anos de cativeiro. Quando o imperador assírio entra e leva os povos estrangeiros para dentro da cidade de Samaria, que é a capital do Reino Norte, e ali começa a colocar os costumes, os deuses, o paganismo, a cultura dos outros povos dentro de Samaria, dentro da capital do Reino Norte, que é o Reino de Israel. Então, irmãos, o que Deus está mostrando para nós? Que os avisos dele são sempre avisos para que haja arrependimento, para que a gente se localize dentro do contexto que nós estamos vivendo e o que nós devemos ser, quem nós devemos ser, como devemos nos comportar. A vida política, a vida religiosa, a vida social naquele tempo não é diferente dos dias de hoje. Não há diferença nenhuma. Porque o ser humano egocêntrico é prepotente, é orgulhoso, é insensível, é insensato. E com isso ele vai se distanciando de Deus. O que eu vejo com tudo isso é a misericórdia de Deus. São as tentativas de Deus dentro da longanimidade dele para restaurar o seu povo. O fim de tudo é restauração. O fim de tudo é um grande avivamento.
mas só entrará nesse contexto aqueles que se arrependerem, aqueles que tiverem compaixão e misericórdia, aqueles que realmente entenderem o que é a fidelidade de Deus. Amós foi desprezado, foi rejeitado, foi convidado a sair de onde ele estava para voltar para a terra dele, porque ele não era bem visto ali. As profecias dele não estavam agradando ao rei, nem ao sacerdote, nem aos profetas falsos, mas estava agradando a Deus. Nem tudo que agrada a Deus vai agradar o povo. Nem tudo que agrada ao povo está agradando a Deus. Deus sempre vai andar na contramão e sempre vai levantar homens para que andem na contramão com Ele, para que mostrem o amor dEle, a misericórdia dEle e o plano de redenção e de uma grande vitória para o homem que crê. Que Deus abençoe vocês. Próxima aula, Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. Eu vou postar essa lição número 4 na página do Facebook e depois vou colocar no grupo, para que você possa assistir no decorrer da semana. Leia o livro do profeta Amós. Ele tem 9 capítulos e em 20, 25 minutos você pode ler todo o livro do profeta Amós. Leia a lição com atenção, com detalhes, para que você possa entender tudo aquilo que nós aprendemos e ensinamos juntos aqui. E na próxima lição de número 5, que eu quero ver se na quinta-feira nós passamos essa lição, Obadias, mensageiro para um povo estrangeiro. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.